Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Pessoal, hoje no nosso quarto episódio do nosso podcast ImigraCast, nós temos a grande alegria e o prazer de receber aqui o LG, que ele é brasileiro e morava em Manaus, natural de Manaus. Mas, editor, roda a vinheta. Meus amigos, como eu disse, hoje nós temos a imensa alegria e prazer de receber o LG, que é de Manaus. LG, é um prazer recebê-lo em nosso meio. Senta conosco aí, por favor. Pessoal, como eu já disse, o LG é de Manaus. Manaus fica onde mesmo ali no Brasil, pastor? É na região norte, né? Região norte. O Amazonas. No Amazonas. E quem nasce no Amazonas é amazonense, né? Oh, amazonense, legal. Pessoal, o LG, ele é pastor também da igreja, um pastor amigo nosso aqui. Hoje nós congregamos na Assembleia de Deus, Missão Transcultural. Além dele ser meu amigo aqui como pessoa normal, claro, tem que ser pessoa normal, senão não tem como ter amizade. E também ele é pastor da nossa igreja. Mas como o nosso objetivo aqui é tratar sobre a ideia dos imigrantes de valor, o LG vai contar um pouco da sua experiência conosco aqui. LG, fala pra gente um pouquinho, por que Portugal? O que aconteceu para o senhor estar aqui em Portugal? Pois bem, Maurício, a nossa história, ela realmente aconteceu assim de uma forma especial, né? Eu tenho algumas irmãs que já moram aqui na Europa já há bastante tempo. E em 2001 eu imigrei para a Suíça, né? Na cidade de Lausanne, onde as minhas irmãs elas habitavam ali até os dias de hoje. Uma mora ainda em Lausanne, a outra mora em Savigny, que é de frente para o Alpes suíço. E nesse período de 2001 eu passei a morar com as minhas irmãs lá, mas eu decidi voltar para o Brasil e fiquei ali na minha cidade e consegui entrar numa empresa, num polo industrial chamado Motor Honda da Amazônia, onde fabrica todas as motocicletas que são espalhadas pelo mundo. Ah, legal, legal. É interessante, pessoal, a história do LG. Mas eu me esqueci do início também. Se apresenta aí pro nosso pessoal, LG. Pois eu me chamo LG da Silva, né? Sou amazonense, tenho 47 anos, sou casado com a Cláudia Niege, tenho um casal de filhos, a Rebeca da Silva e o Isaac Valentim da Silva. Deus também me deu o terceiro filho, chamado Benjamin, só que Deus decidiu levar ele, hoje ele descansa no Senhor. E pronto, Deus nos proporcionou essa oportunidade de hoje estarmos aqui com o meu amigo Maurício, dando essa entrevista, né, sobre imigrantes de valor. Muito legal. Pessoal, então esse podcast aqui, olha só que interessante, o LG já falou de onde ele veio do Brasil, porque muitas vezes os estrangeiros, quando se fala Brasil, só conhece a Amazônia, mas o território brasileiro é muito grande, né, LG? E a população é gigante também, então além de haver vários estados, a população ela se espalha por todo o território brasileiro. Porque muitas vezes quando se fala com estrangeiros, eles vão pensar em Amazônia, pensam somente em animais, em macaco, mas o território brasileiro é muito maior. E além disso também o LG já comentou aqui, essa questão dele de que na situação de que as irmãs dele já moram aqui na Europa e surgiu a oportunidade de estar aqui também. Muito legal. E hoje o nosso objetivo também com o LG, pessoal, é comentar um pouco sobre a área profissional dele. E aí nós vamos ver como que é interessante também o que ele trabalha aqui em Portugal, como também em outros países que a gente vai conversar no decorrer aqui do nosso bate-papo, desse podcast especial aí para toda a família imigrante de valor. Bem, a minha profissão, de fato, Maurício, eu sou pintor de motocicleta, né? De chassi de moto, né? Ah, legal. Peças de aço. E quando eu vim para Portugal, eu não trabalhei diretamente na minha profissão, porque quando a gente migra para um país, você de antemão não tem esse privilégio de escolher
uma profissão, né, da sua capacidade para ingressar. O que surge você tem que pegar para poder você se amenizar nas documentação. Então, o primeiro trabalho que eu adquiri quando cheguei em Portugal foi um trabalho assim que é espantoso. Eu trabalhei no meio de uma floresta na Ilha dos Açores, derrubando árvore e tocando fogo para transformar em carvão e depois limpar a área para fazer o trabalhar de vinhas, né? Olha que legal. LG, o senhor comentou numa coisa aqui que é muito importante, a gente comenta em todos os vídeos, no nosso grupo do WhatsApp. As pessoas, enquanto estão no seu país de origem, elas desejam emigrar e querem trabalhar na profissão que elas fazem lá. E o que o LG está comentando agora, pessoal, isso é muito importante. A gente está aberto, além de que ele falou da questão da gente conseguir agilizar os primeiros documentos e também para se manter financeiramente. E nesse processo, enquanto a gente chega no país, a gente não pode ficar escolhendo. Por mais que a gente tenha qualificação, ele acabou de falar, o senhor era pintor de chassi de moto. A sua especialidade era isso. Mas quando chegou no outro país, no caso o senhor chegou já direto lá na Ilha dos Açores? Eu fui direto para a Ilha dos Açores, passei 4 anos lá. Certo. A Ilha dos Açores, pessoal, ela fica fora do continente. O próprio nome diz, é uma ilha, né? Que São 9 ilhas. Fora do continente ali, no caso europeu, mas ela pertence a Portugal, certo? Portugal. E aí ele começou a trabalhar com uma coisa... O senhor já imaginava isso? O senhor esperava isso? Não. O primeiro dia que eu cheguei em Portugal, o meu amigo que me trouxe, ele trabalhava na vinha. E quando ele chegou do trabalho 5h30 para 6 horas da tarde, ele chegou todo preto. E eu perguntei, o meu amigo, o nome dele é Leomar. Eu disse, Leomar, de onde tu tá vindo? Ele disse, eu tô vindo da vinha. E tu tava fazendo o que lá? Eu tava tocando fogo nas árvores para, né, transformar em carvão e depois fazer a limpeza para a gente fazer a plantação das sementes da uva. Olha. E isso ficou assim até um pouco impactado, né, no meu psicológico, porque eu imaginava vir e ia arrumar um trabalho 5 estrelas, aqueles trabalhos, sabe, mesmo que eu pudesse ganhar muito dinheiro. Eu vim com uma ilusão que realmente eu fiquei completamente frustrado, porque eu não esqueço que eu trabalhando na vinha, no período do inverno, quem mora no norte do Amazonas sabe que é 40 graus todo dia, muito quente. E aí tu vem para a Europa, para um país frio, que lá nos Açores, na Ilha do Pico, é muito frio. E quando deu meio-dia, a minha comida gelada, em pedra. E eu pegando aquela marmita e comendo a comida gelada e chorando e dizia, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Essa é a pergunta que todo imigrante faz, né, LG? Porque, pessoal, isso que o LG, essa experiência do LG conosco é muito importante, pessoal. Nós temos que estar preparados e muitas vezes as pessoas acham que estão lá, estão preparados para qualquer situação, estão dispostos e vão a ilusão da Europa, igual o senhor disse. E chegando aqui não é aquilo tudo não. Há qualidade de vida, há motivos para a gente estar na Europa, mas também há muita dificuldade. Imagina só, tinha uma tranquilidade no país, provavelmente ganhava bem na sua área. Bem. O país, a região que ele morava, muito quente, para chegar aqui frio, comer comida gelada nos primeiros momentos. Então olha só como que é importante, pessoal. E aí, LG, o que a gente comenta é o seguinte, eu falo muito que o pessoal não gosta do grupo do WhatsApp, inclusive os comentários também eu sempre falo o seguinte, é pedir a direção de Deus. O senhor também, como um crente, como um pastor, sabe da importância de pedir a direção de Deus para uma situação como essa, a questão de migrar, de mudar de país e também nessa hora da frustração, não se abalar, continuar firme e saber que quem trouxe o senhor para cá e sua família, como muitos outros imigrantes de valor, é saber que está na direção de Deus, não é assim? Exatamente. A gente, quando tem um objetivo, a gente não se pode se abalar. A gente tem que superar, porque existe uma questão que eu vou colocar em pauta aqui, que eu vim só. A minha família ficou lá em Manaus. De primeiro momento, o senhor veio sozinho? De primeiro momento, eu vim sozinho. Para minha família chegar aqui, levou 7 meses. Certo. Aí eu vou entrar numa questão que, às vezes, muitos imigrantes caem em golpe como eu caí. Eu conheci um líder religioso
de uma igreja evangélica que ele se ofereceu em comprar umas passagens aéreas para mim, para trazer minha família. E ele falou que tinha uma agência, né? E eu, por indicação de um outro amigo meu, eu passei para ele o dinheiro na totalidade. E ele falou que já tinha comprado as passagens, aquela coisa toda. Quando a minha esposa com os meus filhos foram no aeroporto para vir para Portugal, os nomes deles não estavam na lista para viajar. Nessa peleja, levaram-se 7 meses. Então, infelizmente, eu como imigrante, estando aqui, e a minha família no Brasil, e com aquele desespero para eles estarem aqui, às vezes tu fica cego. Sim. O que aconteceu comigo. E eu caí nesse golpe. Então tem muitos imigrantes que às vezes vê alguma propaganda no Facebook, no Instagram, e entra de cabeça e acaba se frustrando, porque tem gente que dá golpe em todo lugar do mundo. Olha. E eu, infelizmente, caí no golpe desse. Então a minha família levou 7 meses para chegar aqui. Entendeu? LG, isso que o senhor está comentando é muito importante, pessoal, e a gente alerta constantemente para os golpes, para essa questão de confiança, porque a pessoa que está lá para dar o golpe, ela tem um lábio doce, sim, ela tem um argumento, e a gente, na vontade, no desejo, igual o senhor queria trazer sua família, acreditou. E aí a gente tem que tomar um grande cuidado, pessoal, por isso. Tanto que lá no nosso grupo do WhatsApp, LG, a gente não permite que as pessoas coloquem conteúdos de fora dentro do grupo, porque todos que colocaram conteúdos de outros canais, de internet, de Facebook lá dentro, só causou problema, só causou confusão, e a gente tem que intervir e auxiliar. E tanto que o nosso objetivo foi sempre ajudar, porém tem muita gente precisando de passagem, e eu estou tentando organizar isso o mais breve possível, para também auxiliar a família imigrante de valor com isso, para evitar os golpes e a gente trabalhar com pessoas sérias, para que também possa ajudar eles e a gente também de alguma forma caminhar junto. Até porque também, imagina, a gente gasta horas ou investe horas para fazer um vídeo, para editar, para fazer um conteúdo, e em meio à correria de trabalho, família, os compromissos daqui, a gente vai se organizando. E aí acaba sendo um objetivo também de estruturar uma equipe, uma assessoria também para pessoas que estão lá e o trabalho junto conosco, um trabalho de confiança para evitar isso aí. Mas que ocorre muito, não é? Ocorre muito. Só uma observação também que muita gente estão com pensamento de vir, né, para a Europa. De princípio Portugal, porque fala a nossa língua, né, o nosso idioma. Então isso ajuda muito. Mas o conselho que eu dou para quem quer vir é que venha preparado, porque aqui não é o Brasil, aqui é uma outra cultura, e tem pessoas que chegam pensando que é uma coisa, mas é outra, ou seja, ele pensa que ele vai plantar real aqui, vai colher euro. Não funciona desse jeito aqui, entendeu? E uma das coisas que muito me chamou a atenção foi que quando eu cheguei aqui, aí começa o processo de você correr atrás da documentação, entendeu? E na minha época, Maurício, não existia essa lei que foi instaurada agora, né? Que é a lei 88 e 89, que facilita a legalização do imigrante. Isso mesmo. Aí, então, Alexandre, comentando nessa parte aí, quanto tempo que o senhor já está aqui em Portugal? Eu já estou aqui em Portugal 7 anos. 7 anos. Então, no seu período não tinha essa questão dos artigos 88 e 89 não. E essa liberdade para aqui. Porque até então também, agora, Brasil e Portugal têm um tratado de amizade em que os cidadãos dos países podem circular tranquilamente no período de 3 meses como turista, certo? E depois fazer a manifestação de interesse. Então, na época do senhor já era bem diferente. Além disso, a gente aprende sempre, né? Aqui muda-se constantemente regras. Muda. Então agora tem essa liberdade dos artigos aí, como a gente já falou, 88 e 89. E no seu tempo não era assim. Como que era então? No meu tempo era o seguinte, quando a pessoa chegava aqui em Portugal, ele não poderia trabalhar. Porque nenhuma empresa tinha coragem de te contratar porque ela era multada. E a pessoa recebia uma carta de expulsão e tinha 20 dias para voltar para o país. Recebia uma carta de notificação na sua casa, entendeu? E a legalização demorava, porque tu tinha
que se agradar por alguém que num trabalho meio escondido gostasse dos teus serviços e te contratasse, tendo coragem de ir na segurança social e fazer o contrato de trabalho para ti. E esse empreendedor, né, ele corria o risco, né, de ser multado, mas ele queria o profissional. E no meu caso, eu trabalhei na vinha sem contrato, porque na época não dava o contrato. E para você fazer uma manifestação de interesse, tu tinha que ter no mínimo 1 ano de contribuição na segurança social. Aí só depois que você fazia a manifestação de interesse, aí os teus documentos iam para o CEF e não era aprovado como hoje é, automaticamente. O CEF ia analisar a tua situação, se tu tinha 1 ano de contribuição de segurança social, e depois tu corria o risco de receber um sim e um não de aprovação. Então eu levei praticamente 2 anos para eu fazer a minha manifestação de interesse, porque eu trabalhei na vinha uns meses e a polícia ia no meio do mato e as pessoas gritavam CEF, e a gente se escondia no meio do matagal para que eles não fossem lá conosco e notificassem a gente, e a gente corria o risco, né, de ser expulso. Então hoje se torna fácil. Quem chega aqui, como o meu sobrinho chegou no outro dia a gente já tirou o NIF dele e depois já levamos ele na Recursos Humanos, ele já fez um contrato pelo hotel e o hotel gerou o número da segurança social e no dia seguinte a gente já fez a manifestação de interesse dele, entendeu? Olha que interessante, pessoal. Então, pra gente ver que nem sempre é fácil a vida do imigrante. E uma coisa que eu falo sempre, LG, é o seguinte: a geração nova de imigrantes, inclusive os brasileiros, nós precisamos mudar a visão que o europeu tem do Brasil. Quando o LG comenta dessa questão da dificuldade que era antigamente, lembra-se, alguns vão até dizer, mas estava ilegal e tal. Um imigrante mesmo, pessoal, que sai do seu país, ele sai do seu país porque tem problemas, certo? Hoje, falam-se muito desse conflito que está tendo no leste europeu, a guerra bélica, e está tirando muitos ucranianos de lá. Só que muitos de nós brasileiros saímos do Brasil pelo quê? Além do poder de compra está muito baixo, os alimentos, a subsistência ali está muito cara, tem a violência. Então, nós não estamos numa guerra bélica, mas nós estamos, infelizmente, o Brasil está numa guerra de violência, de falta de segurança. Agora, todo imigrante também de valor, ele não imigra para um país para fazer as coisas fora da lei, ok? Vamos deixar bem claro isso. Às vezes a gente se sujeita a certas situações, mas o processo, como o LG comentou, a gente quer o quê? Se regularizar o mais rápido possível, o mais breve possível. Tanto que o imigrante de valor já chega querendo uma casa para ter o seu endereço, ele chega querendo um trabalho para ter o seu contrato de trabalho e os documentos principais ali de início para fazer a sua manifestação de interesse, para fazer a sua regularização dentro do país. Eu costumo também dizer, LG, o seguinte: uma coisa, quando a pessoa está ilegal no país, ela entra sem o poder público saber. Isso. Que é o que acontece, que a gente vê muito, infelizmente, nos Estados Unidos. Aquela questão dos coiotes ali pelo México e tal. Então o governo americano não sabe que o cidadão entrou ali. É diferente de estar irregular, porque, queira ou não, a gente tem que passar pela imigração. Tem que passar. Passou pela imigração, o CEF carimbou o passaporte. Aí, pelo fato do LG, naqueles anos atrás, não tinha essa facilidade na agilidade da regularização, que melhorou muito hoje em dia, porém também não está tão rápido, não está tão fácil. Mas a gente vai decorrer isso. Então, pessoal, que fique claro isso daí. Por quê? De acordo com o que o Estado coloca sobre os cidadãos, é o que a gente tem que se ajustar. E mais breve possível, conseguiu ali os seus primeiros documentos. Isso é muito interessante pensar na dificuldade, né? E tem mais uma observação, Maurício. É que quando eu cheguei aqui, eu não fui orientado na questão de ir no CEF e dizer, olha, meus 3 meses acabaram, eu quero renovar mais 3 meses, porque eu gostei do país e eu quero ficar. E o que aconteceu? Passou 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando eu fui me apresentar no CEF, eu tinha que pagar uma multa equivalente a 580 euros, lá na Ilha dos Açores, na Ilha do Pico.
E quando eu fui fazer a manifestação de interesse da minha família, da Cláudia, do Isaac, da Rebeca, presencial no CEF, eu paguei 1.200 euros, multa também, porque não renovaram o visto. Puxa, fora do senhor, pagou mais 1.000 e pouco. Eu fiz o meu individual. Deu quanto? Deu 580 e depois o da Cláudia e das crianças deu 1.200 euros. Olha, quase 1.800 euros só muito de dinheiro. multa. É muito dinheiro, muito pessoal, dinheiro. para o imigrante que não está aqui com más intenções, que não está prejudicando o país e pelo contrário. O senhor falou que desde o momento que o senhor já estava trabalhando, tudo bem que não tinha aquela questão do contrato, pela situação ainda que o país fazia com os imigrantes, só que para fazer a manifestação de interesse tinha que ter pelo menos um ano de contribuição. De contribuição de segurança social. Isso é muito importante, pessoal, porque agora entrou há 2 semanas aquela questão lá, que até então o número da segurança social só fazia a empresa, certo? Agora o senhor pode ir como pessoa física, preenche o formulário junto com o passaporte, junto com o número do NIF e consegue. Só que é o seguinte, a gente comenta sempre, eu até comentei no podcast junto com a Fabiola, essa questão aí, vou deixar muito claro novamente. Todos os imigrantes, inclusive os ucranianos, precisam ser acolhidos, precisam ser recebidos e apoiados e terem o cuidado, o asilo aqui no país. Só que a comunidade brasileira, que já é muito grande, cerca de 210 mil, isso os cadastrados, os que têm lá o título de residência, fora os que não têm. Todos esses pagam muitos impostos, muito tributo. E aí a gente leva 2, 3 anos para conseguir um documento. Sendo que, pessoal, não quero fazer crítica aqui nenhuma cultura, nenhuma etnia. Todos os imigrantes são iguais, ok? Só que é o seguinte, hoje estão permitindo uma situação que os ucranianos chegam no país tendo já o título de residência de 1 ano, podendo ser renovado para o 2º, número do utente, número da segurança social e alguns apoios que a gente ouve falar, não sei até que ponto é verdade, alguns apoios financeiros. Por isso eu não vou entrar em detalhes nisso. A questão não é que eles podem ou não podem, mas é os imigrantes. Eu entendo, pastor LG, que nós temos que ter os direitos iguais dos imigrantes. Isso. Por quê? O povo brasileiro paga muito imposto aqui. E na hora de conseguir um documento, o número de utente é tudo demorado. Muita burocracia, não é? Então, o que o senhor, a experiência do senhor nesse sentido aí? Olha só, pagou quase 1.800 de multa. Isso. Já pagava também, provavelmente, um ano da segurança social. E aí, para conseguir um documento, leva-se anos. E fora o cartão que é emitido, que tu paga também, né? Isso. E a taxa de recibo, tu paga aqui, paga ali. Então, tudo que o imigrante faz aqui, ele tem que pagar, não tem para onde correr. Entendeu? E aí, a questão de, se fosse só pagar, não teria problema, embora é alto, igual essa multa que o senhor pagou, muito alta. Só que, por outro lado, a gente fica à mercê, a gente percebe que cada vez não tem um apoio, não tem uma tranquilidade. E lembrando, voltando aqui essa questão do número da segurança social, que agora a gente pode tirar, se a gente parar para pensar, o governo permitiu esse benefício, mas segurança social tem a ver com imposto de renda. Então, quer dizer, antes de eles permitirem algo para o cidadão que merece, o imigrante também que merece, eles já estão tirando com outra, porque tem a ver com imposto de renda. Porque tipo assim, se tu entra numa empresa e se tu tem 1 ano, 2 anos nessa empresa e a empresa te dá férias, um exemplo, aí tu vai receber o teu salário no final do mês normal e aí tu vai entrar de férias. E aí tu vai receber também o subsídio de Natal, o subsídio de férias. E vamos calcular que isso vai dar o teu salário e mais a metade de um salário. Só que as finanças, com a segurança social, sabe que tu entrou de férias, então eles tiram uma porcentagem muito alta sua. Em vez de tu pegar 3.000 euros, tu vai pegar 2.100, 2.200, 2.300. Eles tiram uma porcentagem bastante alta. Muito alta. Falar nisso, pessoal... eu vou gravar um podcast com o nosso amigo em breve e ele comentou uma situação semelhante a essa, LG, que ele recebeu um salário muito bom ali naquele mês e o que acontece, o desconto foi muito alto, foi mais que um salário mínimo. Hoje nós estamos em Portugal, em abril de 2022, o salário em Portugal está 705 euros. Isso. Descontaram desse nosso amigo um pouquinho a mais que o salário mínimo. Então, é um valor muito alto. E aí a gente se pergunta, nós estamos aqui contribuindo com o país, nós estamos abençoando o país porque os imigrantes pegam salários difíceis, pesados, e muitas vezes para ganhar
salários baixos, baseado no salário mínimo. E nessas horas que a gente precisa de um documento, leva-se anos para conseguir. É difícil. Então é aí que se torna importante, pessoal. Eu novamente peço nesse vídeo aqui, com respeito ao senhor presidente, senhor Marcelo, ao primeiro-ministro Antônio Costa, que esse vídeo, pessoal, com carinho, com respeito à nação portuguesa, que os imigrantes também tenham benefícios, que esses benefícios que foram colocados também para os ucranianos, que se estenda aos brasileiros, aos venezuelanos. Eu estou trabalhando no lugar, pastor, e tem lá venezuelano, tem de Nepal, tem de Bangladesh. Então tem muitas culturas lá, nós brasileiros, vários brasileiros. Então o que acontece? Muitos outros passam dificuldades imensas e uma documentação muito demorada, muito prolongada. Até o senhor comentou da vinda para cá do idioma. E um dos vídeos que eu tenho no canal eu falo assim de escolher Portugal em relação a outros países. Só que acontece, o fato de ser fácil a língua portuguesa, mas o processo de documentação ser fácil, mas não é rápido. Demora-se muito um processo da documentação, né? Tem uma questão que às vezes o brasileiro, né, ou seja, qual for a nacionalidade que estão nos vendo e nos ouvindo, tem um sonho muito grande de sair do seu país e quer migrar. Aí aparece lá uma oferta de emprego, com alojamento, salário top, alimentação. Eu digo isso porque eu aqui em Portugal migrei para a França, né? Trabalhei, né? Estive num alojamento lá, mas eu acompanhei histórias de pessoas que foram enganadas por empresas, que prometeram, sabe, um salário alto, alimentação, uma boa moradia, e chegou lá, essas pessoas ficaram tipo como num cativeiro, sabe? Sem direito a sair, e os documentos, como o passaporte, ficam apreendido, fica retido. E a pessoa fica limitada. E às vezes não tem comunicação com ninguém, que nem internet eles querem dar. Então aí, ó, um recado para quem está lá no Brasil. Pessoal, isso que o LG está comentando é muito sério, pessoal. Porque, fala o seu recado e depois eu vou fazer uma observação. Então, as pessoas que estão no Brasil, que estão recebendo muitas propostas aí, procura pesquisar o nome da empresa, saber se ela está legal, né, no país, se as pessoas que estão te convidando realmente fazem parte, né, dessa organização aí, porque tem muita gente que está vendendo casa, vendendo carro, né, juntando todas as suas economias para chegar aqui e cair num golpista. Então, você tem que ser bastante prudente em tomar uma decisão e não dê ouvido a muita coisa que se falam por aí, né, Maurício? Isso mesmo, pastor LG, isso que você está comentando é muito sério. E o que acontece? O pessoal costuma constantemente falar assim, mas e na imigração? Eu tenho medo disso, o que eles perguntam e tal? Pessoal, e o que eu falo? Pessoal, coloque todos os documentos, ajunte todos os documentos que é pedido no país e ponto final. Não tem o que temer. Todos podem entrar quanto turista por 3 meses e pode ser prolongado por mais 3, dando um total de 6 meses. Não tem um porquê o agente de imigração barrar se você está tudo certinho ali. Passagem, seguro viagem, hospedagem, tá certo? Agora, o agente de imigração, pessoal, não tá para pegar pessoas de bem. O agente de imigração em qualquer país, ele está para pegar as pessoas más. A lei não foi feita para os bons, a lei foi feita para os maus. Essa situação que o senhor diz agora, pastor LG, é muito séria, porque a gente, quem é de bem, às vezes é ingênuo, às vezes é inocente em tal situação. E o senhor comentou até do golpe lá anterior e está falando agora. Menos mal, é claro que não é aceito, certo? É errado. O golpe quando é financeiro. Agora imagina ir para um outro país, ter o passaporte retido e depois ficar incomunicável e ficar na mão das pessoas. Às vezes a gente vê um tráfico humano como coisa de filme, mas é muito sério isso, pessoal. E muitas vezes a gente observa também, pastor LG, naquela questão, às vezes, de mulheres, que tem que tomar um grande cuidado. Mas isso o trabalhador também. Isso que o senhor está falando é muito sério, porque imagina, o sonho que é vendido para alguém aí na Europa, venha para cá porque vai ter salário, alojamento, mas quando chega lá, a dívida que eles
colocaram sobre a pessoa é tão grande que raramente ela vai conseguir pagar e se sujeita a muitos casos difíceis, não é? Aí eles cobram a casa que a pessoa está ficando, eles cobram alimentação, eles cobram água, luz, muita coisa. Eles cobram tudo. E a pessoa, quando chega no final do mês, não consegue pagar. Não consegue. Aí fica o próximo mês, a mesma coisa. Aí a dívida é igual os juros bancários. Os juros vai sendo cada vez mais forte e a pessoa nunca consegue realmente pagar, a não ser depois de anos, muito sofrimento, né? Então a gente tem que tomar um grande cuidado, pessoal. Por favor, tome muito cuidado. Inclusive no nosso grupo do WhatsApp, hoje comentaram isso. Olha só para ver como que é interessante. E graças a Deus por isso, pessoal, porque hoje comentaram no nosso grupo do WhatsApp assim, eu conheci uma pessoa, independente de nacionalidade também, pessoal, porque nacionalidade a gente observa sempre, LG, que não é a nacionalidade que forma caráter. O caráter, bom ou mal, tem em qualquer nacionalidade, ok? Só que aí comentaram lá no nosso grupo do WhatsApp que uma pessoa lá no Brasil entrou em contato com alguém daqui, que inclusive, eu digo com respeito, tá certo? Com um português, pode ser qualquer nacionalidade, e pelo fato dele ser português, eles tinham conversado algumas vezes, só que essa pessoa estava dizendo, não estou falando também que não pode ser, tem que tomar grande cuidado, tanto que lá no grupo falaram, ó, toma cuidado para ver se não é golpe. Aí ele ia dar um valor, depositar um valor para a pessoa aqui, que ele ia guardar uma casa e ajudar nos primeiros documentos e trabalho. Pode acontecer? Tem pessoas sérias fazendo isso? Tem. Mas ainda assim tome um grande cuidado com esse alerta que o LG está dizendo aqui agora, porque é muito sério. E Portugal ainda tem essa questão dos países, como já falei, do tratado de amizade e entrar como turista. E outros países então, que de certa forma passou o período de turista, a pessoa fica ilegal, fica com aquele medo, sempre se escondendo e sempre sujeito ou submisso a pessoas com esse tipo de comportamento, e né? Só ressaltando é que agora a Europa, ela tá bem evoluída, né? Agora o sistema, ela tá à vista de todos, né? Quando tu passa na imigração, o teu passaporte já fica no sistema registrado. Então, queira ou não, você é monitorado. Eles sabem onde você está, entendeu? Essa questão da pessoa dizer, eu agora estou ali e a polícia não sabe onde está. Eles monitoram tudo. O sistema está mudado. A ciência, ela está se multiplicando. Então, a tecnologia, ela está mais próximo de nós do que a gente possa imaginar, né? É verdade. E é interessante isso também, pessoal. Sabe por quê, LG? Porque eu já ouvi dizer, uma vez ouvindo umas pessoas aí que eu ouço, que eu acompanho, na verdade, não ouço aleatoriamente, tanto que eu falo pro pessoal no nosso grupo o seguinte, olha, pega 2 pessoas apenas, 2 canais e segue aquela linha ali. Se a pessoa é coerente com o título lá de chamada, com a capa, se o conteúdo é coerente, porque o que mais tem hoje é vídeos para conquistar like. Só que aí a gente entra lá para ver o conteúdo e não tem nada. E quanto mais pessoas vai ouvindo, mais confuso fica. O que eu oriento? Veja 2 pessoas, vê a seriedade dela, o conteúdo dela e segue o caminho dela, segue as orientações. Não precisa ficar vendo centenas de vídeos, porque só traz mais confusão, só traz mais dúvida e a pessoa não consegue seguir um caminho. Além do que a gente falou anteriormente, de pedir a direção de Deus, porque a questão de mudar de um país para o outro, uma imigração, nós entendemos que precisa da direção de Deus na nossa vida, né? Em tudo, inclusive nessa questão do país, inclusive também, pessoal, para evitar muitos transtornos, decepções e, como a gente já comentou, evitar frustrações numa nova história de vida em outro país. Então nós precisamos estar muito atentos a essas questões que a gente está aprendendo aqui e trocando essa experiência aqui com o LG, com o pastor LG, tá certo? E é muito enriquecedor, pessoal, cada podcast que a gente tem a experiência aqui de conversar com nossos amigos, com nossos convidados, porque são experiências reais. A gente costuma dizer sempre também, LG, que assim, a gente diz com respeito aos que estão no nosso grupo do WhatsApp, que estão no Brasil, é porque lá, enquanto está lá, é sempre achismo, não tem a certeza das coisas. Agora, vivenciando aqui é outra realidade, até o senhor comentou. Quando o senhor veio, tinha aquela ilusão, mas quando chegou aqui, foi pela primeira vez cortar madeira, colocar fogo, aquela situação do frio, da marmita, aí vem a frustração. Então nós procuramos sempre trabalhar a realidade, ajudar os imigrantes de valor a vivenciar a realidade. Por mais que a gente almeja muita coisa enquanto está lá, é só aqui que a gente vai sentir na pele. Isso. E interessante o que o senhor comentou uma hora, lembrei aqui uma coisa assim,
Porque nós que estamos na América Latina, a gente vê a Europa linda, maravilhosa, aquele glamour. Só que quando a gente chega no país mesmo, e dependendo da situação que a gente passa, é como se diz assim, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E se a mãe vê, ela chora junto, né? Isso. Então isso é muito importante, pessoal. Essas experiências, principalmente essa questão que o LG comentou, de tomar cuidado com golpes, com muitas coisas que acontecem ao redor do mundo, tá certo? Para você não ser prejudicado e principalmente levar a sua família junto. Cuidado com isso, tome muito cuidado. Agora, LG, o senhor chegou em Portugal, teve essas oportunidades, teve os desafios também, teve os momentos difíceis. Aí depois a sua família chegou, já tinha tomado aquele golpe, mas por fim a Cláudia e as crianças chegaram e se estabeleceram aqui também, ficaram tranquilos, né? Isso. E é interessante que eu, quando trabalhei na vinha, no período do inverno chovia muito, então eu ficava mais em casa do que trabalhava, porque é um lugar pequeno e lá se pagava pouco. E depois eu fui trabalhar como servente. Eu nunca tinha pegado em colher de pedreiro, a bitoneira, não tem? Bitoneira. Para jogar cimento lá dentro, com areia e água, eu nunca tinha feito isso. Mas a necessidade me levou ao extremo, Olha aí, fazer pessoal. o que eu nunca fiz na vida. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Então, às vezes, tu estando aqui já há bastante tempo, não é errado você tirar uma foto com a família na frente de uma piscina, na frente de uma pizzaria. Aí quando alguém da tua cidade, lá no teu país, vê você naquelas fotos, não imagina o que tu passa, né? No teu cotidiano. Ele acha que tu vive numa mansão, que tu trabalha dentro de um carro, que tu fica só no computador, mas não sabe que a gente trabalha na vinha, que a gente trabalha fazendo cimento, que a gente trabalha limpeza, lavando prato, lavando banheiro, né? Enfim, então a minha mudança de trabalho não foi porque eu quis, foi a necessidade, foi o que apareceu, porque eu precisava me legalizar, eu queria a documentação para poder dar conforto, né, para minha família. E quando surgiu a oportunidade para mim trabalhar como servente de pedreiro, eu não pensei duas vezes. E quando eu estava lá fazendo massa, o pedreiro chegava e dizia: essa massa está mal batida, ela não está na medida. Aí lá vai eu colocar um pouco de água. Aí o pedreiro dizia: essa massa está com muita água, está muito fina. E lá vai eu botar mais cimento. E aí gritavam comigo e aquela coisa toda, e eu ficava ali já para perder a paciência, porque não era a minha profissão. A minha profissão, como eu falei, era pintar chassi de moto. Aí uma coisa que aconteceu, eu fazendo massa, sabe o que aconteceu? O encarregado gritou comigo. E quando ele gritou comigo, eu já estava no meu limite, né? Longe da família. Ele gritou comigo e eu comecei a extravasar de choro. Chorei na frente dele, uma coisa que nunca tinha acontecido. Chorei e depois os pessoal que trabalhava comigo era africano, chegaram comigo lá, LG, calma, não sei o quê. E eu falei para Deus, a partir de hoje eu não vou ser mais servente. Eu quero trabalhar na pintura. Uma experiência, Maurício, que eu vou contar aqui para todos aqui. E quando foi no outro dia, o encarregado, que era um africano, chegou comigo e disse: LG, a partir de hoje, tu vai ser ajudante do pintor ali, fulano de tal, que era também um cabo-verdiano, que até hoje é amigo meu, que mora lá na Ilha do Pico. E eu passei 6 meses cortando, né, fazendo o corte com a trincha, né, no pincel. E foi quando Deus me agraciou com essa habilidade de me tornar um pintor. Hoje eu sou um pintor profissional, mas aí se tu perguntar, LG, tu já viu com esse talento do Brasil? Não. Aqui Deus me deu. Olha que interessante, pessoal. Então, a experiência agora de Deus tratar os detalhes também. Porque, pastor LG, a gente serve um Deus vivo, não é isso?
é um Deus que está conosco nos momentos bons, como também está conosco nos momentos difíceis. E Ele, quando a gente aprende a colocar as coisas diante dEle, na mão dEle, no controle dEle, Ele cuida de cada detalhe, inclusive no momento do choro, no momento da angústia. Isso é muito interessante, essa experiência. E não é apenas para os crentes, pessoal. Você que nos ouve aí, que de repente não tem nenhuma religião, nós não estamos aqui nem comentando em religião. Faça um propósito com o Deus dos céus, o Deus Criador, para Ele guiar a sua vida, a sua viagem. Se você deseja mudar de país, pede para que o Deus verdadeiro intervenha na sua vida, também como também interviu na nossa, não é isso, LG? Isso, a pessoa quando vem para cá, ela tem as suas opções. Aqui na cidade de Algarve, onde a gente reside, o leque está aberto, né? Para vários tipos de profissões. E a construção civil aqui, ela é muito forte, porque aqui é uma cidade turística, então a hotelaria aqui bomba de ano a ano, né? E os restaurantes sempre cheios e sempre procurando pessoas para trabalhar. E uma outra coisa, às vezes a pessoa quer vir para um país onde o turismo é forte, se prepare, faça um curso de idioma, né? Olha, isso aí a gente comenta constante, LG, é a questão que o Brasil ele não incentiva o inglês, mas quem está aí e consegue se planejar, pense no inglês que vai ajudar muito. Ontem mesmo, ontem à noite, eu estava conversando com um rapaz que chegou aqui há 1 mês e meio, ele não tinha contato conosco, conheceu o nosso canal 2 dias atrás, e aí eu comecei a conversar com ele no particular, no privado, e ele comentou, só que ele está lá para cima, para Lisboa. E ele entrou no nosso grupo do WhatsApp e eu chamei ele no privado para conversar e perguntei se ele estava trabalhando. Ele está aqui 1 mês e pouco, não conseguiu trabalhar. Inclusive, ele perdeu algumas vagas, porque tem um processo da regularização também da carta de condução. E outras vagas que ele não conseguiu entrar foi por causa do inglês. Porque, na verdade, apesar de Portugal ser um país que fala nosso idioma, mas os portugueses, na sua totalidade, vamos dizer assim, eu acho que 1% não fala inglês. Isso mesmo. Mas quase todos falam inglês. É isso mesmo. Então os brasileiros ficam para trás quando precisar de alguém para trabalhar como atendente de mesa. Tem que saber falar inglês, que aqui é cheio de inglês, né? Vem pessoas de vários lugares do mundo para cá. Verdade, é isso mesmo. Então, pessoal, isso é muito importante, porque olha só, a trajetória do LG, a forma que Deus foi guiando ele, guardando ele também até nos momentos de diversidade, e agora de um pintor de chassi que trabalhou cortando madeira na floresta. Depois entrou ali como servente de pedreiro e agora a sua profissão atual é pintor, não é isso? Pintor. O senhor é especializado na pintura predial de casas. Na pintura, no barramento e no estuque também, que foi umas outras habilidades que Deus me deu aqui. Olha que e legal. eu já fiz vários barramentos em diversas vivendas. Vivenda é mansão que tem lá no Brasil. Já estuquei também muitas casas, né? Então, quando realmente você tem vontade de aprender, você aprende. Às vezes observando, às vezes pedindo uma oportunidade. Então, quando eu estava com o meu amigo lá, eu vi ele pintou, digo, rapaz, me deu uma oportunidade. Aí eu pegava lá e faz assim, aí eu pegava a trincha e ficava fazendo, aí eu fui pegando prática. E hoje, eu pego um apartamento, né, um prédio. Eu já pintei um prédio sozinho, tu acredita? Acredito. Sozinho. Acredito. De 7 andares, de cima a baixo, né? Então, Deus faz assim. É isso mesmo. Deus faz assim e o Senhor também junto, não é, com a sua vontade, com a sua dedicação, e vai aprendendo, e Deus, como soberano, nos ajuda também, porque a gente entende que Deus não é um manipulador, Isso. mas ele tem todo o poder, mas não nos manipula. E ele também nos deu inteligência e vontade própria para que também a gente atuasse. Agora, pastor, o senhor comentou aí o que é barramento e o que é estuque. Vamos explicar para o nosso público aí que esteja ouvindo e de repente eles não sabem. Então, o senhor trabalha com pintura de residências, é isso? Residência, tanto predial, fora quanto dentro. Exterior, a linguagem certa é pintura exterior e interior, né? Certo. Então, pintura. Aí, o que é estuque e o que é barramento? Para a gente compreender melhor aqui um pouquinho. Barramento é a massa acrílica, né? Aquela massa
que se usava lá, que se usa lá no Brasil, que a parede fica lisa. Ah, Então, massa fina que massa fala? fina, entendeu? Ah, Então, certo. aqui é chamado mega fina, né? Ah. É o barramento. O barramento então é aquele acabamento ali, É, o aquele acabamento toquinho para ficar também, lisinho, retinho ali. E o estuque é quando tu pega uma parede que tá rebocada, né, já toda deformada, então tu vem com um cimento fino, com a desempenadeira grande, e tu vai esticando esse cimento, né, vamos usar essa linguagem, tu vai esticando o cimento na parede até ela ficar lisa, para poder vir a camada da massa por cima, para depois fazer o lixamento da primária e 2 demãos de tinta. Quando a parede ela é parede, né, de drywall, que é a parede falsa, aí a aplicação já se torna diferente, quer dizer, já estamos entrando em outros detalhes, tipo assim, a parede de reboco, a aplicação é uma forma, a parede falsa, a aplicação também é de outra forma, entendeu? Certo. Porque a parede falsa, ela não tem o mesmo sistema que a parede de reboco, que é o cimento, entendeu? Sim. Então, quando tu vai meter primária no reboco, geralmente você utiliza, tipo assim, um latão de 15 litros, tem empresas que colocam 5 litros, né, 7 litros, 3 litros, e quando tu vai aplicar a primária no plador, que é a parede falsa, né, quanto mais fino a primária, que é o selador, chamado aqui a cola, quanto mais fina for, melhor para o plador, porque se tu aplicar uma tinta grossa, ela vai pipocar, e a tinta ela vai ficar totalmente desapropriado, entendeu? Ah, legal. Muito bom entender isso aí, pessoal, essa explicação, LG, muito legal mesmo. E, pessoal, olha só como que é interessante essa questão também das áreas. Inclusive, dias atrás, na verdade, entrou um vídeo que eu falei da alta da construção civil aqui no Algarve, inclusive, como também em todo Portugal. E agora o senhor fala essa questão aí da pintura e essa questão do barramento, como também a outra área que o senhor... do estuque, que é muito interessante também, muito bom. Muito legal mesmo. Aí, LG, nessa questão de trabalhos também, o senhor já trabalhou aqui em Portugal e já teve oportunidade para outros países? Isso, eu tive a oportunidade de trabalhar na França, né? Eu fui trabalhar num ambiente que eu já era eu já tinha um costume, eu fui para a ilha de Córcega. Essa ilha de Córcega, ela é entre a França e a Itália. É uma ilha onde se fala francês, mas também se fala italiano, né? E é uma ilha de gente bilionária mesmo, gente rica. E quando eu fui para a França trabalhar, a minha área era a área de pintura. Só que quando a gente chegou lá, o sistema empresarial da França, que contratou os nossos serviços daqui de Portugal, o plano era outro. Então, foram pedreiros, pintores, e quando eu cheguei lá não tinha o trabalho na minha área. Aí eu fui servir os pedreiros. E para mim foi de boa. Aí depois de uns meses que começou a aparecer o trabalho na minha área, né? Que na área de pintura. Só que eu trabalhei muito com estuque lá. E o estuque da França é totalmente diferente daqui. Porque o cimento lá, ele vem com a cor. E quando tu aplica o cimento na parede, já vem com a cor própria. E aí vai do proprietário aplicar uma tinta ou não, porque o cimento já vem com a cor. E isso me chamou a atenção. E a finalização era com o esterovite, chamado o isopor. Então a finalização lá era com isopor. Uma coisa que chamou a atenção. E aqui a gente usa a talocha, né? E lá era o isopor. É o quê? Talocha é um pedaço de madeira assim, ou então de osso assim, que a pessoa fica alisando a parede. Ah, certo. É mais ou menos isso aí. Interessante, pessoal. Então, olha só, o LG teve a oportunidade de vir para Portugal e a empresa que o senhor trabalhava... Era uma empresa portuguesa. Uma empresa portuguesa que atuava na França. Pode acontecer isso também. E tem um porém. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Quando você vai ter uma empresa para um outro país e ficar no alojamento, você tem que estar preparado
psicologicamente, porque você vai conviver com pessoas de várias nacionalidades, foi o meu caso que aconteceu, e lá você tem que dividir as tarefas. Então, na casa onde eu estava, teve muita confusão, porque cada dia tu é escalado para cozinhar. Tem dia que tu é escalado para lavar o banheiro, tem dia que tu é escalado para lavar a louça, e tinha pessoas que faziam corpo mole, e aí dava confusão. Então, até nisso, a pessoa que está no Brasil ou está em outro país quer migrar para alguma empresa com alojamento, você tem que saber cozinhar, você tem que saber lavar roupa, porque tudo isso aí vão exigir de você. Por isso que eu digo, você tem que ir preparado para tudo. É isso mesmo. Interessante essa parte, novamente, pessoal, muito interessante, LG, porque assim, muitos podem até vir e olhar assim, nossa, eu quero ter experiência igual o senhor teve. Pessoal, aí é tempo ao tempo. O LG não foi direto para a Espanha, com a empresa em Portugal. Olha o processo todo que ele já contou aqui conosco, as situações que ele já passou. Então, é tempo ao tempo, é oportunidades, é contatos, não é isso? E depende também da empresa que você pode estar com contato aqui, começar a trabalhar aqui, se ela trabalha em outro país. Porém, alerta também com essas situações de cooperativismo, de papéis ali, de responsabilidades, além da profissão. Por quê? Tá o dia inteiro trabalhando lá fora, mas depois vai chegar aqui no alojamento. O alojamento alguém vai ter que se revezar para limpar, como a comida, o senhor disse. O idioma, até comportamento, porque às vezes nós brasileiros podemos ter certas palavras que para o outro pode ser estranha e vice-versa. É todo um conjunto de questões que a gente tem que estar adaptado também. Porque muitas vezes, LG, a gente fala assim, as pessoas falam, mas eu quero ir para Portugal e eu quero qual que é a melhor cidade? Qual que é a melhor região para ter trabalho? Tem que pensar em várias questões, não é nenhuma resposta que vai ter. Até a gente comenta sempre, aqui onde a gente está no Algarve é menos frio que lá para o norte, tem que saber se a pessoa se adapta ao frio. Na França é muito mais frio que aqui, é tudo uma questão de adaptações, não só pensando no salário e no aluguel, são outras questões que são importantes a pensar. Quando o senhor fala também aí dessa questão de lavar roupa, aí no caso, o senhor que vai cuidar da sua, o senhor tem que cuidar de outros também. Cada um cuida da sua, na questão da roupa, não é isso? Tudo é uma questão de horários que vão usar a máquina, né? para estender essas coisas. Agora, limpeza é no contexto geral, alimentação é o contexto geral, não é cada um que se faz a sua não, se vira não, por não. Não, na verdade, quando tu tá em alojamento, tu tem que se apegar em um grupo. Se tu chegar num alojamento, tipo assim, lá na França, tinha gente de vários lugares do mundo lá. Então eu me apeguei logo com alguns brasileiros que eu nunca vi na vida. Sim. Que eu fui pela empresa. A empresa me enviou para uma cidade e os meus amigos que foram comigo foram para outra cidade. Então eu tinha que fazer amizade logo com pessoas lá. Aí eu fiz amizade com alguns brasileiros, a gente se uniu. Então a alimentação era entre nós e a gente tinha que fazer a cesta básica todo mês e a gente dividia, né, aquela cesta entre nós. E aí, segunda eu cozinhava, terça tu cozinhava, quarta outro fulano cozinhava e assim por diante. Aí no outro dia um ia lavar louça, aí na segunda, na terça o outro ia lavar louça, um ia lavar o banheiro e assim a gente ficava, sabe, revezando dia após dia para não pesar para um e nem pesar para o outro. Isso mesmo, isso é muito importante mesmo. Não ser peso, não ser um sanguessuga, né? Isso, não ser um sanguessuga. E lembrando que quando você tá num país que não fala a sua língua, você tem que estudar. Porque eu trabalhei com árabe lá. Agora imagine você trabalhar com árabe na pintura, que ele fala francês correndo. Eu trabalhando com ele e ele falando LG, vite, vite, vite. Aí depois ele dizia LG, doucement, doucement, doucement. Aí vite é depressa, rápido, rápido. Aí depois ele já com mais calma, com mais calma. Aí eu não entendi. Eu digo, ele quer que eu faça rápido ou ele quer que eu faça devagar? Aí ele fala, doucement, devagar. Vite, rápido, rápido, rápido. Eu digo, pronto. Aí tu vai aprendendo na prática mais rápido que na teoria. Do que tu tá na internet ali aprendendo mais. Tu na prática, tu na convivência, tu aprende muito rápido. É isso mesmo. Entendeu? Qualquer idioma, se tiver uma prática, ajuda muito, contribui muito. Ô, LG, e nessa questão toda aí de Portugal, França, alguns outros países, o senhor passou algum momento difícil? Alguma experiência difícil, Passei. Desagradável? Comenta com o nosso pessoal aí. Eu
finalizando uma pintura numa vivenda mesmo, de um francês mesmo lá na ilha. E eu estava fazendo um acabamento, tipo numa lava assim, né, em cima do muro. E embaixo tinha umas rochas grandes. E quando eu fui fazer o acabamento, né, da pintura, porque eu já tinha feito o estuque, e aí eu ia fazer o acabamento da pintura, eu escorreguei. Quando eu escorreguei, eu bati com o meu joelho na pedra. E aí começou a latejar o meu joelho e no outro dia eu fui trabalhar. Só que quando foi 2 dias depois, eu não conseguia mais andar. O meu joelho parecia que ia explodir. Eu cheguei no hospital francês, me trataram, né, como se fosse mesmo do país. Apresentei meu título de residência, aquele cartão europeu de saúde, foi o que me salvou, que eu tirei pela empresa. E quando eu apresentei esse cartão, aí eles reconheceram o cartão, né, como um cartão europeu mesmo, e aí foi quando eu fui bem atendido, né, fiquei numa sala reservada, e foi um momento mesmo difícil, porque a empresa, às vezes, ela não dá aquele suporte de imediato. Então quem me amparou ali foi os meus amigos, né? Que me levavam no hospital, porque o empreiteiro que nos contratou pela empresa de Portugal não queria liberar o carro para nos levar no hospital. E aí os meus amigos pegavam carro emprestado para poder me levar no hospital. Então foi um momento muito conturbado, porque eu não recebi assistência, né, da empresa local lá na França. Aí foi quando eu solicitei para a empresa de Portugal, né, me buscar para me fazer o tratamento aqui. Aí foi quando eu preenchi toda a documentação, e aí foi quando eu vim fazer o tratamento aqui em Portugal, entendeu? Ok. Ô, LG, mas aí quando você fala desse cartão internacional, não tem a ver com utente? Não, porque aqui em Portugal nós temos que ter o número de utente, que seria semelhante ao SUS no Brasil. Mas só serve aqui, né? Para usar aqui em Portugal. Então esse é um outro? Como esse que é um outro? Esse outro, a pessoa entra no portal da Segurança Social, aí tem várias opções lá. Aí tem lá, cartão europeu de saúde. Esse cartão, ele vale em qualquer lugar da Europa, se tu apresentar. E isso a gente pode tirar individualmente ou tem que é por empresa que tira isso? O senhor sabe? Não, tira pela Segurança Social. Mas eu individualmente posso tirar ou é a empresa que tira? É você que tira, chega na tua casa. Tá aqui ele, ó. É esse aqui, pode até mostrar aí, ó. Cartão, tá escrito aí, ó. Pessoal, esse cartão semelhante aqui, ó. Legal, interessante, muito bom saber disso, porque de repente alguém que tem oportunidade também, já que o utente serve aqui só para Portugal, é interessante também pensar nessa outra possibilidade caso aconteça algum imprevisto, né? Isso. Muito legal. E olha só, pessoal, que a gente vai aprendendo com a história do LG coisas muito boas, principalmente a direção de Deus e também momentos difíceis, que nem sempre é fácil, né? E graças a Deus ali, Deus cuidou também, colocou pessoas junto ao Senhor para auxiliar nesse momento aí difícil. E aí, LG, é onde a gente vê essa questão de estar preparado psicologicamente. Porque no momento desse, a gente se abala. Do jeito que o Senhor se perguntou lá, quando foi comer a marmita fria, gelada, é uma hora também da gente pensar assim, o que eu estou fazendo em outro lugar? Por que eu saí do meu país? Além de tudo que a gente tem um objetivo, seja financeiro, seja qualidade de vida, tal, experiências de vida, é importante, mais uma vez, o direcionamento de Deus também, né? Tem que ter o direcionamento de Deus, porque se você é sozinho, você pode muito bem pegar suas malas e ir embora. Mas quando você tem família, você tem que pensar que você colocou tudo, né, naquele sonho, né, o seu investimento. Então não compensa você ser um covarde e voltar para trás. E é o que acontece. Muita gente nesse período de pandemia ficaram com tanto medo que regressaram ao Brasil. E não é claro que muita gente
Não se conta isso, mas muita gente nesses 2 anos de pandemia passaram fome aqui em Algarve. Passaram dificuldade. Passaram dificuldade. Acredito que em todo Portugal, né? Em todo Portugal passaram, até os portugueses passaram. Então, aqueles que perseveraram, agora estão vendo que tem pessoas, graças a Deus, por isso, estão escolhendo o trabalho aqui. Porque muita gente foi embora e a mão de obra aqui está faltando, porque não tem profissional. Ô, Ligia, o senhor comenta um detalhe de questão de mão de obra que está surgindo muito. Só que o grande desafio aqui para os imigrantes são os aluguéis, né? Os aluguéis hoje tá muito caro quando se encontra, porque também tá muito difícil de encontrar. É como se encontrar uma agulha no palheiro agora, né? Arrendar uma casa aqui, porque as pessoas querem vir para Algarve, só que tem que botar na cabeça que Algarve é uma cidade turística. Então a pessoa tem que raciocinar que aqui tudo é caro. Sim. Agora, o que funciona muito é tudo amizade. Tu tem que ter conhecimento com as pessoas, né? Aqui funciona pela indicação. Sim. Então, hoje, ó, nesse lugar que nós estamos aqui, é onde eu moro, nesse condomínio. Mas aqui foi indicação. Porque se eu fosse pelo Facebook, pela internet, é complicado. Porque quando eu fui por conta própria, eu paguei 2 calção de 650 € para entrar na casa. Fora uma mensalidade normal. Fora a mensalidade normal. 6 vezes 3, 18. 1.800 €. Eu tive que pagar para a corretora, porque ela cobrou o adiantamento do aluguel que eu ia entrar, ela cobrou o calção do dono do apartamento e um calção para ela. Olha. Entendeu? E eu não tinha opção, porque eu morava numa casa de verão, passei 3 meses na casa de verão, venceu em dezembro e o proprietário disse, olha, em dezembro tu tem que sair. Eu fiquei desesperado atrás de apartamento, não achava, aí apareceu uma corretora portuguesa, disse, olha, LG, tem um apartamento aí a 650, mas tu tem que dar 650 de entrada, 600 de calção pro dono e 650 para mim, porque é o meu trabalho e eu também vivo disso. E eu não tive oportunidade alternativa, eu tive que... Alternativa, Então, pessoal, olha como que é importante isso também, porque todos nós queremos o melhor, as melhores condições, o melhor apartamento, pagar sempre baixo, mas a realidade de Portugal, infelizmente, não está sendo essa. Hoje nós vemos que está com grandes oportunidades de emprego, só que precisa também ter oportunidade de aluguel, e de aluguel baixo, sendo que a maioria ganha aí salário mínimo, um pouquinho mais, e vai pagar aluguéis muito caros, tá certo? Isso não é só a questão do Algarve, como o LG já comentou, o Algarve é um custo de vida puxado, porém também há a oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, mas aluguéis está difícil em todo o país e também um pouco alto em todo o país, tá certo? E aí, LG, pra gente ir finalizando aqui o nosso podcast, nosso ImigraCast junto à família Imigrante de Valor, essa questão psicológica, o que o senhor aconselha o pessoal, de que forma poderia se preparar psicologicamente? É lógico que também a gente pode estudar, a gente pode se preparar, ouvir ou ver vários vídeos, vários especialistas, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando está no momento, não é isso? Na área mesmo ali, vivenciando aquela situação. Na verdade, a pessoa, ela estando no seu país, e se ela quer realmente fazer uma imigração por uma outro local, ela tem que mentalizar o seguinte: ela vai mudar o estilo de vida dela. Isso é importante. É nascer de novo, não é isso? Ela vai ter que nascer de novo e tem que procurar trabalhar dentro de si na questão de tratamento com pessoas de várias naturezas. Culturas, nacionalidade, natureza também. Porque se você vive bem e acha que vai vir para cá ganhar milhões, eu infelizmente vou lhe dar uma notícia que não é boa. Você vai se frustrar. Porque aqui, para um casal viver bem, eles têm que trabalhar sempre, né? E viver uma vida estável, mas também sempre
vai sobrar, mas é uma coisa meio exprimida, né? Sim. Porque tu não consegue juntar milhões de dinheiro aqui para passear pelo mundo. Quando tu vê uma história dessa, porque a pessoa já vem guardando dinheiro há muitos anos e tem uma reserva muito grande para passear, comprar as coisas, a pessoa ela deve ter um empreendimento muito forte aqui em Portugal. Mas casais, famílias que trabalham duro, como assim no restaurante, na construção civil, essas pessoas geralmente trabalham para pagar aluguel, trabalham para pagar água, luz, internet, né, televisão, né, alimentação, vestimenta. Quando chega no final do mês, não tem quase nada na sua conta. Então, a pessoa tem que botar na cabeça que quando vier para cá, tudo vai mudar. E aí, o psicológico tem que ser trabalhado. Não, eu vou para aquele lugar e eu sei que eu vou começar do zero, porque você vai ter que começar do zero. As pessoas já querem chegar aqui nadando no dinheiro e achando que você tem que trabalhar nos melhores o melhor trabalho, o melhor salário, melhor aluguel, e não é assim, pessoal. E se você trabalha no computador no Brasil, te prepara, porque aqui tu pode fazer massa, aqui tu pode trabalhar lavando louça, tu pode trabalhar cuidando de velho, né, na Casa da Misericórdia, tu pode trabalhar limpando piscina. Então são trabalhos que tu nunca imaginou fazer no Brasil, aqui tu faz. Eu nunca imaginei no Brasil trabalhar em construção civil, fazendo massa, aqui eu fiz. Então é esse lado psicológico que eu quero passar para os imigrantes. É isso aí. Trabalhos que você rejeitava no Brasil, aqui você vai pegar de mão aberta. E tem que pegar e agradecendo a Deus porque está surgindo o trabalho, né? Entendeu? Então o trabalho lá que a gente rejeita, é isso mesmo. Aqui eles estão aqui te esperando, não tem pra onde tu correr. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí, família imigrantes. Então, nós estamos fechando agora aqui o nosso podcast junto com o pastor LG, com o LG. E é interessante que LG não é o LG para nós brasileiros, a marca LG. Quando o senhor chegou na igreja aquela vez, eu achava que o nome dele era LG. L e o G, que aqui em Portugal, LG. O G aqui em Portugal, ele se soletra como G, tá certo? Já aprende aí. E o L, o Lê. O Lê, aí, tá vendo? LG seria no caso, né? Então o nome do LG é E-L-I-G de gato e E-L-G, escrito mesmo. Eu achava que era só a letra LG. Tanto que eu salvei no meu celular como LG. Depois que eu vim saber que o seu nome não era LG, da marca LG. Mas é isso aí. Pessoal, então foi muito interessante aqui esse bate-papo, esse nosso podcast com o pastor LG. Essas experiências, esses alertas que ele trouxe aqui também pra gente, muito interessante. E pra gente finalizar, pessoal, ele já deu um conselho nesse objetivo assim de estarmos alertas, estarmos preparados psicologicamente. Agora, como um homem de Deus, pastor, que recado de Deus o senhor pode falar aí para nossa família imigrante de valor? Um recado de Deus mesmo que esteja no seu coração nesse momento. Nunca tome uma decisão em cima do muro, né? Nunca tome uma decisão com medo, né? Não se precipite. Se você tiver alguma dúvida, né, alguma insegurança, isso é um sinal não bom para você se deslocar do lugar que você está. Você tem que buscar, através da fé, a certeza, né? Tem que crer, tem que ter convicção, né? Tem que acreditar que o projeto foi Deus que fez nascer no teu coração. Então, o negativo, tu tem que riscar do teu vocabulário. Tudo é possível aquele que crê. Então você que tem um sonho de vir para a Europa, principalmente para Portugal, tem projetos que você não precisa falar para ninguém. É só você e Deus, se for casado com a esposa e com os filhos, e até então não comente com ninguém, porque nós como cristãos, a gente sabe que esse negócio de macumba não pega em crente que está em comunhão com Deus, mas às vezes tem gente que fica com aquela inveja, né, com aquele olho gordo em cima das tuas coisas, que parece uma coisa. Começa a dar para trás as coisas, começa a dar errado, e aí quando você menos espera, não aconteceu o que tu esperava. Então o conselho que eu te dou, espiritualmente falando, é: busque a direção de Deus para você imigrar. E também não venha para um país porque
alguém tá falando e tu tá achando bonito a cidade, o país, vai para um lugar que Deus te enviar. Você tem que ir para o país que Deus quer que você esteja, e não aquilo que o homem está oferecendo para você. Porque vai aparecer as oportunidades e os convites que vão fazer para ti. Mas se você estiver na direção de Deus, uma coisa eu te garanto: as portas vão se abrir, Deus vai fazer as coisas acontecer tudo ao teu favor e vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Isso é muito importante, pastor LG, até como um recado de Deus para toda a família Imigrante de Valor, porque já rolou esse assunto aí, que pessoas que tava tudo certo para viajar, quando foi conversar com um amigo próximo, com uma pessoa de confiança, o que aconteceu? O contrário, começaram a dizer: não vai não, tá com problema, Portugal tá quebrado. Inclusive essa questão da guerra entre Ucrânia e esse conflito da Rússia com a Ucrânia, quer dizer, está totalmente distante, e as pessoas estão achando que, como é a Europa, começam a colocar impedimentos. E a gente até fala, às vezes são pessoas de nossa confiança que a gente quis compartilhar, mas elas não entendem o nosso projeto, não entendem esse projeto de Deus na nossa vida, e acabam falando: não vai não, porque por falta de conhecimento também, e por falta de saber da direção de Deus. Mas lembre-se, eu até comentei no podcast anterior junto com o Adriano, quando Deus der a última palavra para a gente não sair do lugar, aí a gente não sai. Mas enquanto Deus não falar nada e Deus fazer brotar no seu coração, faça tudo certinho. Providencie os documentos, faça tudo certo. Até eu comento, pastor, também é o seguinte: essa nossa geração de imigrantes em Portugal ou na Europa precisa mudar o quadro dos imigrantes anteriores, que o brasileiro é trambiqueiro, rouba, destrói, deixar uma mancha. Então nós temos a oportunidade de mudar esse quadro junto com a direção de Deus, tá certo? Então, pessoal, observe esse recado aí de Deus mesmo aqui agora, espiritualmente, como o pastor LG comentou, e nós sabemos que o nosso podcast é com o objetivo de imigrantes de valor, mas nós, como cristãos, temos o desejo e também de ser usado por Deus para que vocês também sejam abençoados e também sendo direcionados aí com esse projeto, tá certo? Com esse objetivo também desse nosso podcast de hoje. E aí, pastor LG, que livro a gente tem sempre comentado aqui para os nossos convidados, indicar o segundo livro. Por que o segundo livro? O primeiro livro nós sabemos que é o mais importante do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Então, como um livro que é do Deus vivo e verdadeiro, um livro também que faz parte da nossa fé, e nós aconselhamos as pessoas a lerem, independente da religião. Quem dera todo mundo lesse de verdade a Bíblia, não é isso? Não é só ter a Bíblia ali como um amuleto, como um objeto lá na estante, mas um livro mesmo do dia a dia. Então, com respeito, eu digo a todos os nossos companheiros, toda a família Imigrante de Valor, nós sempre indicamos o primeiro livro como a Bíblia Sagrada. E agora o segundo livro, que livro que o senhor indicaria aí para nossa família, pastor? Maurício, veio um livro agora, né, que eu li e gostei muito, e isso tem tudo a ver com a entrevista de hoje, né? Que é de um que já está descansando, chamado David Yong-Soo. Muito bom. Ele escreveu um livro chamado Mais Que Número. Então ele fala do poder da fé, que aquilo que tu tem o poder de se multiplicar. Olha. Então, você que está nos assistindo nessa entrevista, eu não sei qual é a tua situação aí. Quem sabe você tem pouco, e esse pouco te dá a impossibilidade de sair do teu país, do lugar que você está. Mas se você colocar a tua fé em ação, eu tenho certeza que Deus pode multiplicar o pouco que tu tem. Porque esse homem, ele aprendeu que o pouco que ele tinha, ele conseguia trazer muita fartura, e as pessoas ficavam admiradas. Como é que essa pessoa não tinha condições de comprar as passagens, mas vendendo salgado ali, vendendo água na praia, conseguiu juntar um dinheiro e comprar as passagens. É o pouco que tinha, se transformou em muito. É esse conselho que eu te dou. O pouco que tu tem, você consegue transformar em muito,
Mas esse transformar em muito é você colocar sua fé em ação e não ficar de braços cruzados. É usar os meios para você prosperar aí onde você está. Olha que legal. Então o livro ele é de um pastor, inclusive também, David Yong-Soo, né? É o David ou é o Paul Yong-Soo? Paul Yong-Soo. É o Paul Yong-Soo, um pastor coreano da Coreia do Sul, no caso, que é a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então o pastor Paul Yong-Soo é um pastor coreano, muito interessante. O nome do livro mesmo é? Mais que número. Mais que número. Esse é um livro aí, segundo livro indicado aí pelo nosso companheiro de hoje, da nossa entrevista de hoje, do nosso podcast ImigraCast. Tá certo, pessoal? Então, nós queremos nos despedir aqui desse quarto episódio muito especial, muito importante, muito enobrecedor, pastor, porque esses recados que o senhor deu, esse alerta aqui, principalmente essa questão aí de ir para outro país, para trabalhar e chegando lá, isso aí me chamou muita atenção. Agradeço a Deus pela sua amizade, amém, por esse momento hoje aqui conosco, junto da nossa família Imigrantes de Valor, amém, tá certo? Amém. Deus abençoe. Pessoal, então nós queremos finalizar esse vídeo aqui, esse podcast de hoje, pedindo aí, deixa o seu like, não se esquece, nos ajuda com esse objetivo e também compartilha esse podcast a muitos amigos de vocês e inclusive você que é novo no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, assina aí ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E pessoal, não se esqueça do desafio da retribuição com carinho da retribuição, ou melhor, o desafio do carinho da retribuição. Nós fazemos bons conteúdos, pedimos a Deus e nas nossas entrevistas aqui pessoas especiais com experiências reais de vivência em outros países e você nos ajuda aí. Nós temos aquela meta especial de bater 10 mil inscritos até o final de junho e eu conto com você com esse objetivo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Nós queremos agradecer a Deus a sua cooperação, a sua participação no nosso vídeo, mas não se esquece, nós estamos juntos aí e que Deus abençoe e até... Eita, olha só, pessoal, surgiu aqui o cidadão que está nos auxiliando hoje como cinegrafista, o Márcio, que está aqui com o seu drone, cooperando conosco. Manda um abraço aí pro pessoal aí, Marcião. Um abraço aí, imigrantes de valor, que Deus abençoe a todos. E junto aí com o seu drone, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que não deixei o drone cair, caiu. Ainda bem que caiu só ele, não caiu o drone. Tá vendo aí? Ainda bem, menos mal. Deus abençoe. Pessoal, até o próximo vídeo. Certo, pastor? Obrigadão. Obrigado também, obrigado. Oh, ficou top. O que você acha? Volta aqui um pouquinho. Vamos chamar o cinegrafista. Vem cá, cinegrafista. Vamos finalizar aqui, que você vai entrar com esse drone aqui. Só pra gente finalizar. Você consegue ligar ele e vir com ele? Não, agora já tá a bateria. Então tá bom.